Boa noite, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês. Espero corresponder à expectativa, muita responsabilidade estar aqui com vocês, mas vou fazer o meu melhor. Então, vamos para a nossa prece de abertura? Então, para quem se sentir à vontade, pode ir fechando os olhos. Vamos nos acomodando confortavelmente, respirando profundamente. E à medida que nós vamos respirando, nós vamos já nos sentindo mais calmos, mais tranquilos, mais serenos. Vamos entrando em sintonia com o plano espiritual, responsável pelo evangelho dessa noite. E neste momento nós vamos agradecendo a Deus, o nosso Criador. Vamos nos sentir abraçados pelo Mestre Jesus, nos sentindo acolhidos, nos sentindo amparados, fortalecidos. E com esse sentimento de fraternidade, de comunhão, vamos iniciando a live dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza aqui do microfone, se o som tá bom? Maravilha. Tá ótimo. Legal. Bom, o tema do evangelho dessa noite é os trabalhadores ou obreiros do Senhor. E esse tema está lá no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E esse tema começa com uma mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, 1862. E é curioso perceber que todas as mensagens do Espírito da Verdade, elas são sucintas, elas são curtinhas, mas elas trazem muita profundidade nos seus ensinamentos. E o Espírito da Verdade começa dessa forma: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Então, só nesse pequeno trecho, a gente já consegue perceber duas grandes considerações do Espírito da Verdade. Primeiro, referente a essa transformação da humanidade, que a gente vai entender um pouquinho que transformação é essa que o Espírito da Verdade menciona, e também dessa relevância do quão serão felizes os trabalhadores da seara do Pai, que de fato trabalharem com desinteresse pela caridade. Então, primeiro aspecto para a gente entender que transformação é essa que o Espírito da Verdade se refere. Então, essa transformação da humanidade, ela está intimamente ligada à lei do progresso. Ela está ligada, conectada ao atual momento do nosso planeta, do planeta Terra, ainda um planeta de provas e expiações, mas que já está nessa transição para se tornar um planeta de regeneração. E essa regeneração, essa evolução do planeta, ela vai acontecer em todos os campos. Então, não é só no campo religioso, doutrinário, vai acontecer, já está acontecendo na ciência, na filosofia, na tecnologia, nas artes, enfim, em todos os campos e áreas do conhecimento. E essa regeneração, ela, claro, não é apenas do planeta. É uma regeneração de toda a humanidade. Porque quem dá qualidade moral para esses planetas, para o nosso planeta, são os seus habitantes. Então, seria impossível que essa regeneração, essa transformação do planeta aconteça sem a regeneração dos habitantes. Então, essa transformação, né, esse processo que já está caminhando e que já
já está planejado por Deus e por Jesus, quando que esse processo começa? Esse processo começa com a tarefa mais árdua, mais difícil, que vai exigir de nós mais coragem, que é a nossa própria regeneração. Então, na medida que a gente fizer esse trabalho interno, de ir tirando as ervas daninhas que ainda existem em nós, da gente ir deixando de lado, realmente se desconectando daquilo que não faz mais sentido na nossa vida, daquilo que é tóxico para a nossa vida. Que à medida que essa transformação interna vai acontecendo, isso vai reverberando. Então, isso vai reverberando em todos os espaços. Na nossa casa, na casa espírita, no nosso trabalho, enfim. Então, essa regeneração de toda a humanidade começa em cada um de nós. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante que o Espírito da Verdade nos traz. E aí ele continua dizendo o seguinte: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Então, nesse outro trecho, o Espírito da Verdade nos alerta para esse trabalho conjunto, porque existe uma fraternidade universal, existe um trabalho de cooperação dos seres atuais, dos que nos antecederam, e olha que picada os que nos antecederam tiveram que abrir para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E uma perspectiva de futuro também. Então, nós estamos todos interconectados e todos corresponsáveis com essa evolução do planeta, que só vai acontecer com essa regeneração e através desse trabalho na seara do bem. E tem uma coisa interessante, né, que Emmanuel fala, que o trabalho no bem, ele revigora. E esse trabalho é revigorante, principalmente quando ele é feito em conjunto, em cooperação. Porque, claro que, eventualmente, a gente pode fazer algumas coisas sozinhos, mas juntos a gente não tem mais força? Juntos o trabalho não é mais potente, não é mais forte? Mas, para que a gente possa fazer esse trabalho em cooperação, a gente tem que, antes de tudo, aprender a conviver com o nosso próximo, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na classe, numa faculdade, numa escola, seja na casa espírita. E é muito difícil a gente conviver, principalmente com quem não pensa e não tem a mesma afinidade de nós. E isso é muito desafiador, porque quando a gente está numa roda de conversa ou num trabalho, seja na casa espírita, em qualquer ambiente, onde a gente dialoga e conversa com pessoas que pensam como nós, que tá ali, fica tudo gostosinho, aquele diálogo gostoso. Agora, e quando é alguém que pensa diferente de nós? Que age diferente de nós? Seja um chefe, um colega da casa. Tá aí a nossa oportunidade. Tá aí a nossa oportunidade, porque no momento desse diálogo com quem pensa diferente de nós, é que nos revela a nossa melhor e a nossa pior versão. É quando a gente tem a oportunidade de provar, de fato, de colocar à prova a nossa tolerância, a nossa paciência, como nós estamos nos comunicando de forma violenta ou não. E tudo isso está conectado com a lei de sociedade, que é uma das mais importantes. Porque a lei de sociedade, a gente aprende, a gente evolui com o outro, a partir de uma diversidade. Então, às vezes, uma pessoa tem uma aptidão, a outra tem outra, e aí a gente cria essas conexões e aprendemos com as pessoas, e as pessoas aprendem conosco.
E essa é uma questão muito importante porque a gente vive um momento de uma sociedade ainda muito individualista. Muito individualista, porque muitas vezes nós passamos horas nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, para os jovens aqui da nossa live que vê o TikTok, o Reels, horas. E às vezes a gente não consegue, na hora do jantar, desligar, colocar o celular do lado para jantar com a nossa família. Olhar no olho. Muitas vezes está ali, cada um ali com o seu aparelho, e às vezes até quando a gente está sozinho ou mora sozinho, a gente também não consegue se desconectar. Inclusive, tem um livro recente que chama Sociedade do Cansaço, é um filósofo sul-coreano, que ele fala justamente do quão tóxico é essa avalanche de informações, de mensagens, e a gente vive numa sociedade que parece que a gente tem que estar ligado e bem informado 24 horas por dia. E não basta só estar ligado, bem informado, parece que a gente tem que estar feliz, com um sorriso daqui a aqui, 24 horas por dia. E o quão isso é tóxico na nossa vida. Mas o porquê que as pessoas estão se relacionando tanto pelas redes sociais? Porque é muito difícil a convivência olho no olho. É muito difícil. Tanto é verdade que lá no livro Céu e Inferno, olha que interessante o que os espíritos nos ensinam, que a pedra de toque da virtude e do vício é a vida em sociedade. Porque é essa convivência na diversidade com quem é diferente de nós que revela quem nós somos de verdade. É nesse momento que todas as máscaras sociais que eventualmente nós usamos, elas caem. Mas é ao mesmo tempo uma oportunidade, de novo, de colocar à prova a quanto anda a nossa tolerância, a nossa paciência com quem pensa diferente de nós. Mas mesmo cada um com as suas individualidades, com a sua personalidade, tem gente que é mais sábio, mais pacífico, tem gente que é mais bravinho, não tem problema, a gente tem que acolher a todo mundo, né? Mas tem algo que nos une, que é a caridade, que é o trabalho no amor e na caridade. Independente se esse trabalho acontece dentro de casa, se esse trabalho acontece na casa espírita, em outras instituições. Então, apesar de cada um pensar diferente, agir diferente, tem algo maior, um propósito maior que une a todos nós. Então, é esse trabalho de cooperação, esse trabalho juntos, que o Espírito da Verdade nos orienta, porque todos nós somos importantes no trabalho, na entrega da obra. E aí o Espírito da Verdade, ele vai só aprofundando cada vez mais. É um trechinho curto, mas e aí ele continua: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Gente, calar os vossos melindres. Aqui vale para qualquer situação, mas esse trecho parece que é um chacoalhão, parece que, para não falar que é um bofete, principalmente para os trabalhadores da casa. Seja da casa espírita, seja da casa evangélica, seja professor em sala de aula, não importa. Por quê? Quando adentramos uma casa espírita, o que nós estamos buscando? Estamos a serviço do quê? A quem nós servimos? Essa é uma questão fundamental. Por quê? Nós não podemos trabalhar ou deixar de trabalhar na seara do bem, pela caridade, numa casa espírita, por conta de fulano, de ciclano,
por conta de uma diretoria ou por conta de um departamento, não importa, porque existe um propósito maior. Estamos no trabalho, e esse é o sentido dos trabalhadores do Senhor, é para além de nós. É para trabalhar em nome de Jesus e dos assistidos. E olha que bonito que o Kardec, lá na Revista Espírita, em dezembro de 1868, que ele fala, ele aborda a finalidade das casas de estudo, das casas espíritas, ele fala o seguinte, que a caridade é a alma do espiritismo e que não há instituição humana estável sem caridade. Então, olha que interessante. Não importa quem trabalha na casa, se nós temos bons relacionamentos ou não, bom que tenha, né, para a gente conviver bem, mas qual é o grande propósito dos trabalhadores do Senhor, dos obreiros do Senhor? É aquele conceito que o Paulo de Tarso nos trouxe sobre a caridade, que ele traduz a caridade como a forma mais perfeita do amor. É saber que, apesar das individualidades de cada um, nós temos um propósito maior, que é servir com Jesus, que é servir a quem precisa. E aí, falando um pouquinho sobre esse tema, me fez lembrar, não sei como eu estou de tempo, Sueli. Deixa eu ver meu relógio aqui. Mais 2 minutinhos. Tá bom. Vou tentar correr aqui. Eu vou falar de uma passagem do cego de Jericó, que foi narrado por Lucas, no capítulo 18, versículo 41. Esse cego era um cego mendigo, e ele andava pelo mesmo caminho que Jesus passava com os apóstolos, mas ele percebeu, não pela visão, mas ele percebeu, claro que ele era cego, mas ele percebeu que Jesus se aproximava. E no desespero, ele começou a gritar, a chamar por Jesus. E muitas pessoas que estavam próximas dele até tentaram repreendê-lo, falaram, não faz isso, mas ele queria muito falar com Jesus. E Jesus percebeu esse desespero, essa ânsia, e perguntou, se aproximou, e com aquela doçura toda, característica de Jesus, perguntou ao mendigo, o que queres que eu faça? E aí o mendigo, de forma muito humilde e sincera, pediu para Jesus, Senhor, que eu veja. Então ele se ergueu, enxergando, e passou a seguir Jesus, caminhar com Jesus. Então, quantas vezes nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita, agimos como esse cego mendigo, que muito embora a boa vontade de servir, a boa vontade de praticar o bem, a caridade, muitas vezes nos cegamos desse propósito maior da casa, que é servir com Jesus, que é servir aos assistidos, é para além de nós, é para além, muitas vezes, do nosso egoísmo que a gente tem que trabalhar. E aí já estou finalizando, Sueli, juro. O Espírito da Verdade finaliza dizendo o seguinte, as recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis, porque é para esses que não recuam diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Portanto, quem são os verdadeiros trabalhadores do Senhor, os verdadeiros obreiros? Quem são os verdadeiros espíritas? São aqueles que, mesmo reconhecendo as más inclinações, tudo aquilo que precisa transformar dentro de si, não foge à luta. Vai, insiste, consegue trabalhar na diversidade,
consegue compreender que cada um tem um olhar diferente e reconhece-se fazendo parte desse todo, desse propósito maior de servir com Jesus.